Durante muito tempo, eu carregava uma angústia silenciosa. Era como se algo estivesse errado, mas eu não conseguia nomear. Eu tinha dias cheios, uma agenda lotada, acessos ilimitados a tudo, mas por dentro, um vazio insistente. E o pior, eu não era o único. Olhava em volta e via o mesmo no rosto de quase todo mundo. Pessoas agitadas, conectadas, ambiciosas e ainda assim, perdidas. Foi aí que eu descobri o estoicismo e tudo começou a fazer sentido. Os estoicos não prometem felicidade como os gurus modernos. Eles falam de outra coisa: paz interior, tranquilidade diante do caos, liberdade diante do imprevisível. Psicologicamente falando, é o estado chamado de ataraxia, uma mente inabalável diante da realidade, sem os altos e baixos do desejo e da aversão exagerada. E naquele ponto da minha vida, era exatamente isso que eu não tinha. O que Epicteto ensinava, 2000 anos atrás, parecia ter sido escrito para mim. Não é o que acontece que nos perturba, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. Comecei a entender que meu sofrimento não vinha das situações, vinha da minha interpretação emocional das situações. Eu estava tentando controlar o incontrolável, esperando que a realidade se curvasse aos meus desejos. E quando isso não acontecia, eu me frustrava, me sentia fracassado, perdido. É o que a psicologia moderna chama de ilusão de controle. A tendência de achar que temos domínio sobre eventos que na verdade não estão nas nossas mãos. Essa ilusão, mantida dia após dia, é uma das maiores fontes de ansiedade crônica. O estoicismo tem uma resposta simples e brutalmente eficaz para isso: a dicotomia do controle. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Aquilo me atingiu como um soco. Eu estava investindo minha energia no lugar errado, tentando controlar pessoas, reações, resultados, mas não controlava nem minha própria atenção, nem o impulso de pegar o celular a cada 5 minutos, nem a avalanche de pensamentos automáticos que invadiam minha mente a cada instante. E então caiu a ficha. Eu não estava perdido no mundo. Eu estava perdido dentro de mim. A filosofia, especialmente a estoica, começa a curar isso quando te ensina a fazer uma distinção radical: o que depende de você e o que não depende de você. Essa é a chave da liberdade. Mas não a liberdade de fazer o que quiser, como se vende hoje. A liberdade de não ser escravo do que te controla por dentro. Desejos, impulsos, comparações, expectativas irreais. A psicologia moderna reforça esse ponto. Quanto mais você se agarra a uma ideia fixa de como as coisas deveriam ser, mais sofrimento você gera. Isso é o que Albert Ellis chamou de deverização, a crença irracional de que o mundo deveria ser justo, as pessoas deveriam me tratar bem e eu deveria estar mais adiantado na vida. Quando o mundo não obedece essas regras inventadas, você entra em colapso. Foi aí que eu comecei a aplicar o princípio estoico da aceitação ativa, não como uma resignação passiva, mas como uma prática diária de aceitar o que é real e agir com coragem dentro do que é possível. E então veio a clareza. Pela primeira vez, eu parei de lutar contra a realidade. Parei de achar que o sofrimento era um erro no sistema. Como diz Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. A filosofia me ensinou que a vida não é sobre fugir da dor, mas sobre escolher qual dor vale a pena suportar. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento? A dor de mudar ou a dor de continuar quebrado? Comecei a ver que a liberdade real não é fazer o que eu quero quando eu quero. É ter domínio sobre mim mesmo. É acordar cedo porque decidi. É dizer não a um prazer fácil porque me enfraquece. É viver com intenção. A psicologia moderna chama isso de autonomia pessoal. A capacidade de viver em coerência com seus próprios valores, em vez de ser reativo ao ambiente. E os históricos já sabiam disso séculos antes. Viver bem é viver de acordo com a virtude. Coragem, sabedoria, justiça e autocontrole. Hoje tudo no mundo moderno conspira contra isso. Vivemos numa era de distração, dopamina instantânea, gratificação constante. O filósofo Byung-Chul Han chama isso de a sociedade do cansaço, onde todos estão exaustos, não porque fazem demais, mas porque fazem sem sentido. O estoicismo me puxou de volta para o essencial.
me lembrou que eu não preciso ter controle de tudo. Só preciso ter controle de mim. Isso é tudo. Isso é suficiente. O resto é ruído. Se você se sente perdido, talvez não esteja vivendo errado. Talvez só esteja reagindo demais e refletindo de menos. Talvez precise silenciar um mundo por um momento, olhar para dentro e perguntar: o que realmente depende de mim? Quando você para de lutar contra o incontrolável e começa a dominar sua própria mente, o mundo não muda, mas você muda. E isso muda tudo. Se essa reflexão fez sentido para você, se tocou em algo que estava escondido aí dentro, se inscreve no canal. Aqui a gente não vende fórmula mágica, a gente busca lucidez. E lucidez, hoje em dia, é um ato de resistência. Você não precisa estar feliz o tempo todo, nem motivado, nem perfeito. Precisa ser firme, precisa ser livre, precisa ser lúcido. Isso é o que os estoicos chamavam de eudaimonia, viver em harmonia com a razão, com a natureza e com a sua essência mais elevada. E isso é o que você está procurando o tempo todo, mesmo sem saber.